Está no ar o Lições da Bíblia, o seu programa semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje estamos começando uma nova temporada com novos convidados para falarmos sobre a bênção de sermos administradores dos recursos que Deus coloca em nossa vida. É agora, Lições da Bíblia está no ar. Este é o Lições da Bíblia, o seu programa semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. Que legal começar um novo ano, uma nova temporada para estudar mais sobre a Palavra de Deus. A Bíblia é uma preciosidade. A cada dia que a gente estuda, a gente vai descobrindo novos tesouros, novas bênçãos que Deus tem a nos oferecer. Eu espero que você seja muito abençoado ao longo desta nova temporada. E você sabe, nova temporada, novos convidados, e eu quero apresentar para vocês esses amigos que vieram aqui aos estúdios da TV Novo Tempo, deixaram um pouquinho as suas atividades, as suas famílias e vieram aqui para abençoar você e a sua família. Bom, aqui à minha direita está o pastor Elton Júnior. O pastor Elton é professor de teologia na Faculdade Adventista do Paraná. Pastor Elton, seja muito bem-vindo, meu amigo, é bom estar com você aqui. Obrigado, meu amigo. Obrigado a você de casa que está conosco e aos colegas aqui por esse momento especial. Eu também tenho o privilégio de apresentar o pastor Marcos Bonfim. O pastor Marcos Bonfim é diretor do Departamento de Mordomia. A gente vai explicar essa expressão, né? A palavra mordomia tem que ver com mordomo, que nós somos todos mordomos de Deus. E o pastor Bonfim trabalha na sede da Igreja Adventista lá nos Estados Unidos, na cidade de Maryland. E administra os trabalhos da igreja, a sede, né, para todo o mundo. Pastor Bonfim, é muito bom ter o senhor com a gente, seja muito bem-vindo. Prazer é meu, pastor Vinícius, um privilégio estar aqui nesse programa. Que legal. Aqui à minha esquerda, o pastor Marcelo Carvalho. O pastor Marcelo Carvalho, ele é responsável também pelo departamento de mordomia. Olha que nós estamos com dois especialistas aqui, mais o pastor Elton, que é um teólogo, mas aqui para o estado de São Paulo. Pastor Marcelo, que legal conhecer você e receber você no nosso programa. Seja bem-vindo. Obrigado, pastor Vinícius. Um abraço também a você, a todos os colegas e principalmente aqueles que vão ouvir e assistir essa programação. Deus abençoe a todos. Amém. Pastor Marcelo, vou pedir a gentileza, o senhor faça uma oração para começarmos o programa. Com certeza. Querido Pai, nós queremos te agradecer porque temos vida e, acima de tudo, porque nós temos a consciência que o Senhor é o nosso Criador, o nosso mantenedor e, acima de tudo, o nosso Salvador. Hoje nós temos a Tua Palavra em nossas mãos e nós queremos estudá-la para termos um encontro, nós queremos ter um contato contigo. Então, por favor, nos fala por meio da Tua mensagem. Alimenta o nosso espírito, alimenta a nossa mente, para que nós possamos te servir e também levar a Tua mensagem às pessoas que não te conhecem. Pessoa de forma especial, quem está nos assistindo aqui, que possa também se saborear desse banquete espiritual que vamos ter. Amém. Por Jesus é o que nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Pastor Bonfim, o tema geral do nosso estudo nessa temporada, vamos chamar assim, é mordomia. E como eu disse, vocês dois são especialistas nesse assunto, e eu acredito que quem está assistindo o programa agora, talvez esteja pensando, mas que palavrinha é essa? Qual o significado que eles estão querendo dizer? Será que mordomia é aquele negócio de deitar numa rede, descansar, não trabalhar? Eu acho que seria interessante a gente pensar no conceito de mordomia à luz da palavra de Deus, considerando aquilo que já disse, que nós somos mordomos. E a ideia do mordomo é exatamente o oposto dessa da mordomia de não fazer nada, né? Porque o mordomo é aquele que... Só de aproveitar. Que só aproveita, exato. O mordomo é aquele que se submete, que renuncia às suas vontades em favor de seu senhor, né? Sabe que é mais fácil a gente falar sobre o que é mordomo do que o que é mordomia. Olha. Porque, na verdade, mordomia é o serviço do mordomo. Okay. Né? Mordomia é um serviço que você presta quando você se torna um mordomo. E esse conceito de mordomo vem da palavra de Deus e depende da ideia de que Deus é dono de todas as coisas, Ele é provedor de todas as coisas.
e ele me dá posse de algumas coisas, mas não a propriedade. Né? Olha, interessante esse conceito, posse e propriedade. Tanto é que lá no Éden, nós vamos ver isso no decorrer desse estudo, Deus deu para eles a posse do jardim do Éden, mas não a propriedade. Quando você não é o dono, tem coisas que você não pode pegar. Né? Deus deu a administração ou a mordomia do jardim. Vocês vão poder aproveitar de tudo que tem aqui, mas tem uma coisa que vocês não podem tocar, a árvore da ciência do bem e do mal. Quando você é gerente de uma loja, você pode fazer uma série de coisas, mandar funcionário embora, contratar funcionário, mas você não pode levar nada para casa, porque aquilo pertence ao dono. Só se o dono falar, olha, você pode levar esse negócio para casa, daí você leva. Não, você não pode levar, porque você é mordomo ou administrador daquela loja. Esse é o conceito que a gente traz para a nossa vida cristã. Deus nos dá um mundo, nos dá recursos, nos dá um casamento, nos dá família, nos dá filhos. Eu sou mordomo de Deus. Nada me pertence. Minha esposa não me pertence, meus filhos não me pertencem, o carro que eu dirijo não me pertence, a casa não me pertence, mas Deus me deu a posse dessas coisas para esse curto períodozinho que eu vou estar vivo. Daqui a pouco, bate a bota, né? Junta o pezinho, vai lá para a casa, né? Dos mortos e acabou a vida, tudo passa para a mão de outra pessoa, outro vai ser o mordomo, o administrador dessas coisas. E esse é mais ou menos o conceito que a palavra de Deus nos apresenta, pastor. Que explicação rica, pastor Bonfim, muito obrigado. Ajudou a clarear esse conceito. Nós administramos como mordomos aquilo que pertence a Deus. Portanto, nós temos que prestar contas a Ele, né? Porque Ele é o provedor e é o dono de todas as coisas. Agora, pastor Elton, nós somos mordomos, mas também fomos feitos filhos de Deus. Nós fazemos parte da família de Deus. Como associar essa ideia da administração das coisas de Deus, sendo quem somos depois de aceitar o sacrifício de Cristo, filhos de Deus? Eu acho muito interessante a gente pensar que a Bíblia, ao longo de toda ela vai deixando claro essa ideia de que a gente faz parte da família de Deus, né? Quando o pecado surgiu, Deus não tinha prioritariamente a responsabilidade de fazer alguma coisa por nós. Mas Ele tomou isso como um dever, como um privilégio, como uma responsabilidade por amor a cada um de nós. E mais do que isso, ao longo de toda a Bíblia, Ele foi nos aceitando, foi nos trazendo para perto dEle e hoje nós podemos ser chamados de filhos de Deus. Nós temos alguns textos interessantes na lição e que nos ajudam a pensar um pouquinho sobre isso, né? E como é maravilhoso. Nós temos, por exemplo, o Pai Nosso, né? Quem de nós já não teve essa oração feita, realizada alguma vez na vida, né? Pai Nosso, olha que privilégio. Nós oramos ao Pai, que é Pai de Cristo, né? No contexto bíblico, mas também é o nosso Pai. Isso é maravilhoso, isso é fantástico. Na oração de Cristo de João, capítulo 20, ele diz assim, olha, subo para meu Pai e vosso Pai, o Pai de vocês também, não é apenas meu Pai. A gente vai para o livro do Apocalipse, no capítulo 12, você encontra a mulher que está para dar à luz a um filho varão, é Jesus Cristo, e logo depois o texto no versículo 17 vai dizer assim, e essa mulher também gerou um restante da descendência, né, que também é irmão de Cristo e, portanto, da família de Cristo. Exato. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. E juntando com aquilo que bem colocou o pastor Marcos aqui, nós não podemos separar a mordomia nesse contexto. Se nós fazemos parte da família de Deus, nós temos um privilégio daquilo que é de Deus ser parte nosso também. Ele compartilha conosco. Mas como foi bem colocado, nem tudo a gente pode tocar. Tem coisas que são de Deus e tem coisas que Ele nos conferiu e nos deu. E termino dizendo que quando a gente vai a Gênesis, no capítulo 2, a gente encontra uma coisa fantástica, que depois é atacado, de certo modo, pelo diabo lá no capítulo 3. Deus deu tudo para Adão e Eva, todos os alimentos, deu todas as árvores, deu aquele jardim maravilhoso, deu o privilégio de eles colocarem nomes nos animais. Coisa fantástica, Deus nos faz participantes da sua obra e das suas coisas nessa terra como parte da família dele. Exato. Eu acho que um termo interessante para a gente pegar desses dois conceitos, né? Talvez essas duas comparações, mordomia, somos mordomos e somos família, é que nós administramos as coisas do Pai, os negócios do Pai, como se fosse uma empresa familiar e que nós temos responsabilidades sobre ela. Isso é um privilégio, né? E agora, a gente pensando assim, né? Qual é o negócio do Pai? Jesus
falou muito claramente sobre a sua missão. Ele veio aqui buscar e salvar o perdido. Então, quando você entende a sua vida como um administrador dos negócios do Pai, você começa a pôr as coisas dentro da perspectiva correta, né? Tudo que Deus coloca na minha mão é para fazer a obra do Pai. Buscar e salvar o perdido. Então, eu não estou aqui vivendo para minha vida, para eu ter uma aposentadoria legal, e eu já estou chegando perto dessa época, né? Não é para isso que eu estou aqui. Eu estou aqui para fazer a obra de Cristo. Todos os recursos que o Pai coloca na minha mão é para buscar e salvar o perdido. E é o único jeito de eu ser feliz. Eu não sou feliz de outra maneira, eu não posso ser feliz de outra maneira. É fazer a obra do Pai. E tem um texto no guia de estudo nosso aqui, no finalzinho, na parte de sexta-feira, que diz que se você renunciou ao eu e deu a si mesmo a Cristo, você é membro da família de Cristo. Por lado negativo, se eu não renuncio ao eu, e se eu não dou a mim mesmo a Cristo cada manhã, entrego minha vida ao Senhor, ao serviço dEle, eu posso estar na igreja, eu posso ser batizado, eu posso ser até um líder da igreja, um pastor, mas minha posição não faz a consagração. Opa. Eu preciso renunciar ao eu e dar a minha vida a Cristo cada manhã. Renunciar ao eu é difícil para valer, muito mais do que se pode imaginar, já dizia a canção do nosso querido Ronaldo Arco, né? Mas é um desafio para todos nós, né? Claro. Pastor Marcelo, fomos família de Deus e a família tem características, né? Quais são elas aí? Eu diria o seguinte, pastor Vinícius, primeiro a minha dignidade, ela não vem de mim. A minha dignidade vem do meu pai. Quando você olha, por exemplo, as pessoas na sociedade, todo mundo pergunta assim, de quem que você é filho? O RG, que é o nosso documento básico que nós usamos no Brasil, tem que ter o nome de alguém. Não tem só meu nome lá, eu não vim de mim mesmo. Então, tem o nome do meu pai e da minha mãe. Interessante que até socialmente falando, hoje, e eu já vi isso, né? Eu trabalhei muitos anos em escola, meninos que diziam assim, olha, pastor, sabe qual é a minha tristeza? Está o nome da minha mãe aqui, não está o nome do meu pai. Então, a pessoa, ela quer ter, da onde eu vim, de quem eu vim. Né? Então, o primeiro sentido de ser filho de Deus, eu sei de quem eu vim. E disso vem a minha dignidade. Né? A minha origem. A minha origem. Okay. Segundo ponto, nós governamos com Ele e para Ele. Nós não, como disse o pastor Bonfim, tudo é do Senhor. Então, hoje o sentido da vida é o quê? Não, a terra é nossa e nós fazemos com a terra o que nós queremos. A minha vida é minha, o meu corpo é meu, são as minhas regras. Tudo aquilo que está nas minhas mãos é meu e é para mim. Não, mas isso não faz sentido. Se você tivesse nascido de você mesmo, aí beleza. Mas parece que tem mãe e tem pai. Esse autogerado, né? Exatamente. Parece, né? Isso. Parece. Mas se eu tive mãe, se eu tenho mãe, se eu tenho avó, se eu tenho bisavó, isso significa que eu não vim de mim. Exatamente. Né? Um outro contexto que eu achei muito interessante, pastor Bonfim, por que nada é meu? Quem é dono é quem está sempre aqui. Porque ele pode dizer, isso aqui é meu. Amigo, quando eu nasci em 1971, o planeta Terra já estava aqui, quantos milênios o planeta estava aqui? E o dia que eu morrer, vamos dizer que toda a humanidade morra. Só vai ter uma pessoa que vai sobrar viva, que é aquele que sempre esteve, que é o Criador. E outra prova, né? Eu não levo nada daquilo que eu tenho. Verdade. Como diz o pastor, né? Eu só tenho posse. Então, a casa que eu tenho, eu só comprei o direito de usá-la. Porque o dia que eu morrer, eu não levo nada para a sepultura. Caixão não tem gaveta. Exatamente. Né? Então, tudo vai acabar. E terceira coisa que eu achei impressionante aqui no nosso guia de estudo é que a vida tem propósito, pastor. E o propósito é qual? Eu fazer aquilo que Ele, o meu Senhor, determinou que eu fizesse. Que é servi-lo, servir aos outros e glorificá-lo por meio desse serviço. Né? O que eu acho muito triste é que, por exemplo, o evolucionismo, ele tira todos esses conceitos que nós mencionamos aqui. Bom, se eu não tenho origem, então, de onde vem a minha dignidade? Se eu não tenho origem, o que eu estou governando? Quem que colocou nas minhas mãos? Quem que vai determinar aquilo que é certo e o que é errado? E também, se eu não tenho origem, para que a vida tem propósito? Para que a vida tem significado? Então, eu vou curtir o tempo de hoje e acabou. Termina aqui, termina na minha morte e pronto. Eu acho que isso é muito pouco para seres que foram colocados no seu coração o senso da eternidade. Eu preciso muito mais do que isso. E eu acho que a mordomia, ela faz isso, ela nos coloca na verdadeira perspectiva que nós precisamos ter
para a vida ter sentido, ter valor e ter É isso propósito. que nos diferencia dos animais, né? Perfeitamente. O cavalo, o cachorro são muito legais, mas eles não têm a visão de futuro que a gente pode ter. A vida é muito mais do que você comer, beber, desfrutar, ter prazeres que são bons, mas Nascer, acabam. Né? crescer, reproduzir e morrer. Isso é muito pouco para nós, né? Eu acho interessante que essa ideia de família também, voltando a esse ponto importante da lição, ele nos torna irmãos uns dos outros. Né? Isso gera em nós uma responsabilidade, um privilégio com a sociedade. Né? A gente tem um relacionamento vertical com Deus, nós somos da família de Deus, então nós temos uma responsabilidade, um privilégio direto com Ele, mas ao mesmo tempo a gente também tem uma responsabilidade e um privilégio uns com os outros. E eu fico pensando que a essência da mordomia é tornar a sociedade melhor. Né? Imagina todo mundo se preocupando um com o outro, todo mundo amando um ao outro, todo mundo cuidando um do outro, como se fosse de fato irmãos, do mesmo sangue, da mesma família. Essa é a ideia que a Bíblia tenta trazer para nós. Isso que você está falando é muito importante. Você vê, hoje a gente vê o mundo inteiro procurando derrubar as desigualdades, né? E problemas raciais. Todos esses problemas caem quando a gente entende o conceito de mordomia, o conceito de que nós somos família de Deus, somos parte da família de Deus. Somos todos iguais, não tem raça diante de Deus, não tem cor diante de Deus. Isso é maravilhoso, nos dá a verdadeira perspectiva da vida. Né? Pastor, porque para um pai, se é filho, todos são filhos, né? Não tem isso assim, se é melhor, se é pior, né? Então, se você tem o sentido que você é de uma família, você não precisa ensinar que, olha, você não pode ter preferência. Não, porque todo mundo senta à mesa, todo mundo divide o mesmo prato, todo mundo divide o mesmo amor, o mesmo puxa para o mesmo lado, né? Exato. E aí você também vai no mesmo propósito da vida. Sabe que os conflitos, eles começam exatamente pela falta dessa consciência da mordomia. Você lembra lá de Caim, né? Deus perguntou, onde é que está seu irmão? Ele disse, por acaso sou eu o guardador do meu irmão? Em outras palavras, eu sou algum mordomo para ficar responsável para cuidar de menino? Sou algum tutor aqui? Sou algum pedagogo aqui? Não tenho responsabilidade nenhuma com ele. Mas se tivesse no coração a submissão, a verdadeira mordomia, ele saberia que nós somos todos membros de uma mesma família e somos responsáveis uns pelos outros e pela criação, como vocês mesmos disseram. Que bênção poder estudar a palavra de Deus. Olha, eu já estou empolgado com essa temporada. Eu acho que nós vamos ter coisas lindas aqui ao longo desses 3 meses. Eu convido você a continuar conosco, não perder nenhum programa. E também recomendar para os seus amigos. E eu quero dar uma dica para você especial. Está começando hoje a temporada e ela é toda baseada neste guia de estudos aqui, que é uma bênção. Eu estudo esse material há muitos anos, que nós chamamos de lição da Escola Sabatina. É um material que está aí há décadas na sociedade brasileira, abençoando as famílias do Brasil. E você pode ter esse material. Você que é um estudioso da Palavra de Deus, você que é um professor da Escola Bíblica Dominical, você que tem um pequeno grupo na sua casa, você que deseja se aprofundar na Palavra de Deus e você que também é um professor da Escola Sabatina, não pode perder esse material. Como é que faz para adquirir? É muito fácil. É só você acessar cpb.com.br e você vai descobrir como adquirir este e outros produtos maravilhosos da querida Casa Publicadora Brasileira. O nosso programa vai fazer um rápido intervalo, você não pode sair daí. A gente volta já já. Por isso nós temos o livro dele, dizendo assim, amigo, tudo é vaidade. Exatamente. Não, mas o que ele está querendo dizer? Tudo é vaidade daquilo que eu busquei lá. Porque em Deus não foi vaidade. Né? Por isso que ele se volta para o Senhor. Então a mordomia, como disse o nosso colega Welton, lembre-se, a mordomia ela começa, você precisa saber o que é a prioridade da vida. Estamos de volta com o programa Lições da Bíblia para continuar estudando a Palavra de Deus. E eu tenho uma recomendação muito especial para você. Eu sempre falo aqui que é lindo estudar a Bíblia, melhor ainda na companhia de bons comentários e melhor ainda quando é um comentário inspirado. E é por isso que eu quero mostrar para você esta revista aqui, que a Casa Publicadora Brasileira prepara a cada temporada para acompanhar o estudo do nosso guia de estudos. Nessa temporada, nós selecionamos aqui porções preciosas dos escritos inspirados da autora norte-americana Ellen G. White para abençoar a sua vida. Você vai aprender
como ser um mordomo de Deus de verdade, como administrar os recursos que Deus colocou na sua mão para o benefício dos outros, para o seu próprio benefício e para que isso coloque você no trilho da salvação. Você não pode perder este material. Como é que faz para adquirir? cpb.com.br. Nós vamos continuar a nossa conversa aqui, que está saborosa, está deliciosa. Deus está nos servindo um banquete espiritual aqui. E eu vou continuar conversando aqui com o pastor Bonfim sobre a ideia de que Deus é dono de tudo. Ele é o grande proprietário. O senhor já tocou um pouco sobre isso no bloco anterior, foi muito interessante. Agora eu queria que você, pastor, o senhor dissesse para a gente que efeitos isso produz na nossa vida, ou seja, a consciência de que Deus é dono de tudo. Quais são os efeitos na nossa vida? Olha, a noção equivocada de propriedade, ela pode trazer muita insegurança. Quando eu penso que eu sou dono das coisas que me rodeiam, eu tenho que cuidar dessas coisas. E a perda gera sofrimento, né? Você, quando perde, quando você é roubado, você se indigna, traz muito estresse. Agora, por outro lado, quando você tem uma noção apropriada de propriedade, né? Você sabe que tudo que está ali, que rodeia você, até a roupa que você usa, pertence a Deus, porque Ele é o provedor de todas as coisas. Isso gera uma segurança muito grande, gera paz muito grande. Você bateu o carro, não é o seu carro que você bateu. É o carro que Deus emprestou para você fazer o trabalho dele, né? Se o ladrão levou alguma coisa, ele não levou de você, ele levou de Deus, que é o proprietário. E o Deus que proveu uma vez para você, ele pode prover outra vez. No caso de Jó, Jó perdeu tudo. E a mulher ficou maluca, né? Ela falou, xinga Deus, Jó, e morre. Jó falou, você está louca, mulher. Né? O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E no final da vida, Deus deu um dobro para ele. Então, o mesmo Deus que me deu uma vez, pode me dar outra vez, e outra vez, e outra vez. Então, se eu perder, não precisa chorar. Basta orar. E eu volto para aquele texto final, o segundo parágrafo do finalzinho da lição dessa semana, que diz mais ou menos, vou dizer nas minhas palavras, nem vou ler aqui, que quando você se torna parte da família de Deus, todos os recursos da família estão ao seu dispor, para serem usados no propósito correto, que é a salvação das outras pessoas. Então Deus me rodeia de recursos para que eu possa usar isso para a honra e glória dele. Que coisa linda isso, né? Pastor Vinícius, só não podendo perder aqui a ideia que o senhor colocou, lembre-se, a Bíblia foi dada num contexto em que todo mundo morava numa fazenda com o seu pai. Não é no contexto de hoje, né, que todo mundo mora na sua casa e cada um se vire, e se Deus puder abençoar todo mundo, que coisa boa. Não, o pai tinha a fazenda, o patriarca, e os filhos iam construindo as casas ali. Então, tudo que tinha na fazenda, da porteira para dentro, era do pai e dos filhos. Então, a terra era de todo mundo, tudo que se colhia, se plantava e se colhia, era de todos. Então, quando a Bíblia foi dada, e vinha esse contexto, todo mundo entendia o que era. Não, realmente, tudo é nosso. Nós vivemos com uma grande família. É que para o homem moderno, isso é difícil, né, de entender. Não, mas se todo mundo está tentando buscar o seu interesse, como assim Deus ele divide com todos nós? Então, mas o Deus da Bíblia é diferente do Deus da modernidade, né? É um Deus generoso e que inclui a todos. Aí vem a questão da irmandade. Eu acho isso fantástico, pastores, porque veja só, Deus como um pai, nós todos aqui somos pais, né? Eu acredito que os nossos amigos que estão em casa também são pais, né? Muitos deles. Jamais a gente vai querer deixar o nosso filho passar alguma necessidade, né? Jamais, jamais. Eu tenho 3 lá em casa e eu sei muito bem, às vezes eu deixo de comprar para mim, para abençoar a vida deles. Né? Eu deixo de fazer uma coisa que eu gostaria bem eu mesmo fazer para mim, de maneira pessoal, para ser generoso com eles. E isso, ao mesmo tempo que mostra como Deus é, ou nos dá um vislumbre, pálida noção de como Deus é, também nos ajuda a ter segurança e ter paz, ter tranquilidade, né? Ele vai prover o que a gente precisa. A Bíblia chega a dizer em Mateus 6, versículo 8, que Deus vê antes do que nós as nossas necessidades. Então a gente não tem motivo para ficar angustiado, triste, né? Preocupado, porque Deus sabe o que é melhor para nós, na hora certa Ele vai nos dar. Pastor Ayrton,
Elton, uma das ideias da parábola do filho pródigo é o seguinte: dentro da minha fazenda, aqui ninguém passa fome e necessidade. O filho, enquanto estava fora da porteira, a vida para ele foi, né, uma desgraça. Mas ele lá pensou assim: não, eu vou voltar, nem que eu seja escravo do meu pai, vai ser melhor do que eu ficar aqui. E realmente, né, lá na casa do pai não lhe faltou nada. Nem para o mais velho, nem para o mais novo, que era sem juízo. Então, quando você tem esse conceito, eu faço parte dessa família, amigo, não vai faltar. Colossenses capítulo 1 diz lá, né? Ele é o começo de todas as coisas, nele tudo foi feito, nele tudo subsiste, ele mantém todas as coisas. E aí nós somos, isso remete ao conceito de criação, né? Deus é o criador das coisas. As coisas materiais que nos rodeiam foram criadas por Deus. E Ele que provê essas coisas para nós. E elas estão à nossa disposição Amém. pela oração. Nós temos um Pai nosso que está nos céus. Alguém estava citando isso agora há pouco aqui, né? Pai nosso, esse Pai a gente pode... Eu pedi algumas coisas ao meu pai não tinha dinheiro para me dar, né? Mas esse Pai, ele só não vai me dar coisas que não são apropriadas, porque às vezes ele vê que aquilo não será bom para mim, eu não vou saber lidar com aquilo que eu vou receber. Então, ele, na sabedoria dele, não vai me dar, mas o que é necessário, e às vezes até além do necessário, porque a Bíblia diz, né, Deus olha até para os nossos desejos, né? Agrada-te do Senhor, Ele te concederá os desejos do teu coração, diz Salmo 37. Nosso Deus é maravilhoso. E quando você nega o eu e entrega a vida a Cristo, todos os recursos materiais e espirituais estão disponíveis. A oração, dobra o joelho, fala com Deus e o Senhor vai cuidar da sua vida. O povo de Israel experimentou isso de uma maneira extraordinária por ocasião da construção do templo, né? Nós sabemos que Davi não pôde construir, mas ele foi o grande recoltador, vamos chamar assim, foi atrás dos recursos e ele acumulou muita coisa, né? Pastor Marcelo, fala um pouquinho da sua percepção a respeito do coração de Davi nesse momento aí. Pastor Vinícius, para mim o exemplo de Davi, ele é uma maquete do que deve ser a vida do crente. Primeiro, quando que Davi chegou a essa compreensão? Ele era um pastor de ovelhas e Deus o fez o rei do seu povo. Então ele olha para trás e fala assim: amigo, eu não tinha nada, quem era eu? Né? Isso, vim lá do meio, lá de trás, lá que a função mais simples que havia entre o povo de Israel era ser pastor de ovelhas. E como é que eu cheguei até aqui? Então, para Davi é o seguinte: primeiro, Deus é o generoso da relação. Nunca o ser humano é o generoso. Sempre é Deus. Muito bom isso. É Deus quem dá tudo. A única coisa que eu Até consigo... quando a gente está ofertando, a Isso. generosidade é de Deus. Exatamente. Por isso que você não ganha o crédito. Às vezes a gente fala, fulano é tão generoso, mas é generoso com as coisas dos outros? Aí é fácil, né? Eu estou Aí dando fica daquilo fácil. que Deus me deu, que não tem nada de generosidade nisso, né? A generosidade é dele. Ele. Então, foi ele quem me deu. Então, Davi chegou à seguinte percepção: bom, a única coisa que eu posso fazer é devolver. Por isso que vem aquele texto maravilhoso, né, que a minha Bíblia está aqui, 1 Crônicas 29, verso 14, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos todos damos. Né? Então, Davi tinha essa percepção: nós vamos dar, nós não vamos, nós vamos devolver. Né? Na verdade, porque já que ele encheu as minhas mãos, agora eu tenho condições para dar um pouco disso que ele me deu para ele de volta. Essa foi a ideia da construção do templo. E esse é um detalhe, pastor Marcelo, muito interessante, porque o contexto do templo, aqui da construção do templo, tem que ver com oferta. Né? Isso. E às vezes a gente pensa que oferta não, eu entrego se eu quiser. Não, a oferta também tem um aspecto de devolução. Isso é muito interessante e a lição mais para frente vai explorar esse aspecto também. Eu achei muito linda essa frase que você destacou, né? Davi dizendo: quem sou eu para dar alguma coisa para Deus? A gente não tem nem dignidade para doar, é generosidade de Deus nos permitir participar do processo de abençoar outras vidas por meio de doação de recursos, por meio de doação do nosso tempo, dos nossos talentos.
enfim, daquilo que Ele nos deu. Então, quem sou eu? Olha que privilégio fazer parte. É um coração tão grato, tão consciente de que tudo que nós temos e somos vem de Deus, que Ele diz, olha, eu não tenho outra coisa a fazer senão entregar tudo e nem me sinto digno para isso. Agora, Pastor Elton, Deus é o dono de tudo, certo? Só que Ele coloca coisas lindas nas nossas mãos. O que Ele nos oferece de mais importante? Eu anotei 7 coisas, pelo menos, que a lição aqui, o nosso guia de estudo trouxe na lição de terça-feira. Talvez alguém possa, ao estudar a lição, ver mais do que 7, né? Mas 7 é um número perfeito, né? Então eu escolhi esse número. Nós temos aqui 2 tipos de recursos que Deus coloca nas nossas mãos, ou que Ele nos dá. Okay. O primeiro tipo de recurso é o recurso espiritual. E nós temos alguns pontos aqui, por exemplo, o próprio Cristo, né? Eu gosto de pensar que, em um texto de Ellen White, inclusive, onde ela diz que ao dar Jesus, Deus deu todo o céu. Coisa fantástica, né? O grande exemplo de generosidade e mordomia é o próprio céu, né? O verbo dar é o que mais caracteriza o céu, né? Ele deu. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Né? Isso é fantástico. Depois você tem um outro dom espiritual, além de Cristo, que é o dom da salvação que vem com Ele. Ok. Isso também é espetacular, isso é maravilhoso. Decorrente do primeiro dom, que é Cristo. Exatamente. Você tem também o dom do Espírito Santo, né? Sem o Espírito, o programa salvífico de Cristo e de Deus não vai se aplicar à minha realidade. Então, isso é maravilhoso. Junto com o Espírito Santo, você tem um conhecimento maior da verdade. A Bíblia diz várias vezes, né, João especialmente, que ele é o Espírito da verdade. Ele traz a verdade para mim, ele traduz a vontade de Deus para mim. Eu gosto sempre de lembrar de um texto de Romanos, capítulo 8, onde o apóstolo Paulo diz assim, nos versos 26 e 27, né, que o Espírito Santo intercede por nós. Às vezes a gente tem uma compreensão um pouco equivocada desse texto, achando que o Espírito Santo faz o mesmo papel de Cristo. Não. O Espírito Santo intercede de Deus para nós, porque ele intercede no nosso coração, produzindo a verdade, nos dando a garantia da salvação, nos conduzindo mais perto da vontade de Deus. Além disso, nós temos um outro benefício espiritual, um outro recurso que Deus nos dá, que são os dons espirituais. Como é que a gente vai fazer a missão? Né? Como é que a gente vai se envolver na obra de Deus se a gente não tem por nós mesmos as qualidades necessárias? Então, Deus maravilhosamente nos dá os dons. Eu gosto de lembrar, por exemplo, o dom de línguas, né, que foi dado para os apóstolos ali em Atos capítulo 2 e posteriormente depois. Veja, mais tarde eles receberam novamente. O que acontece? Havia uma necessidade, Deus dá um dom espiritual para que eles possam fazer a obra de Deus. Mas se a gente parasse aqui, já tinha muita coisa interessante, né? Mas Deus ainda dá mais para nós. Eu gosto de Mateus 6,33. Né? Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas serão acrescentadas, inclusive bênçãos materiais. Né? Materiais. Há pessoas que pensam que as bênçãos materiais elas não são claramente uma coisa de Deus. Né? Não, se ele tem muito recurso, provavelmente ele explorou as pessoas, provavelmente ele fez negócios equivocados, ele fraudou o governo. Há muito desse tipo de pensamento, às vezes até no meio cristão. Mas a Bíblia diz que aquele que é fiel a Deus também recebe bênçãos materiais. E isso é maravilhoso, isso é fantástico. Tudo que nós temos, a roupa que a gente veste, o carro que a gente anda, a casa que a gente mora, é uma bênção de Deus. Né? Então, são esses os recursos que Deus nos dá e a gente poderia ficar aqui o dia inteiro falando deles. Né? Que maravilha escutar isso. Tem um texto lindo da Bíblia, muito conhecido, que é o Salmo 23, verso 1, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, bem na linha do que você estava colocando, né? E eu gosto da tradução, eu creio que seja da NVI, o Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta, porque isso é uma outra dádiva que Deus nos dá, para o coração regenerado, sobretudo, que é da saciedade nele, que é da satisfação nas coisas que ele oferece, não nessa vida egoísta em busca de outras coisas, de ganância, de avareza, não. É a saciedade naquilo que Deus nos oferece, porque aquilo que Deus nos dá é tudo para nós. E se nós temos aquilo que Deus nos deu, nós estamos seguros, estamos satisfeitos, estamos em paz. Pastor Vinícius, o grande exemplo é Salomão. Salomão, ele desfrutou isso que você falou nos primeiros anos do reinado. Aí ele faz o que? A besteira de buscar nas coisas que Deus não tinha dado essa satisfação. Por isso nós temos o livro dele, dizendo assim, amigo, tudo é vaidade. Exatamente. Não, mas o que ele está querendo dizer? Tudo é vaidade daquilo que eu busquei lá. Porque em Deus não foi vaidade.
né? Por isso que ele se volta para o Senhor. Então, a mordomia, como disse o nosso colega Welton, lembre-se, a mordomia ela começa, você precisa saber o que é a prioridade da vida. O que é real? Porque às vezes eu estou vivendo a vida só de maneira superficial. Eu estou achando que eu estou vivendo com coisas legais e bacanas e não é nada disso. Aí você vai chegar uma hora que você vai chegar à conclusão de Salomão. Busquei e não cheguei a lugar nenhum. É verdade. Tem uma coisa que impede a gente de desfrutar tudo isso. Eu acho melhor falar sobre isso num outro bloco, pastor, porque é um assunto um pouquinho mais... Dá só uma pitadinha pra gente. O pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Exato. E quando a gente tem pecado na vida, a gente perde o acesso a todas essas coisas que a gente conversou aqui. Mas é muito simples resolver esse problema, né? E a gente pode conversar... Deus já criou o mecanismo de resolução desse problema em Cristo, né? Amém. Em Cristo nós podemos ter plena satisfação e em Cristo nada nos falta. Ele é tudo para nós e nele nós podemos nos satisfazer e sentir paz e segurança. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo, não saia daí, a gente volta já já. Estamos de volta com o programa Lições da Bíblia para continuar aprendendo sobre a Palavra de Deus. Olha, eu quero fazer uma recomendação muito interessante para você no início do ano. A gente está falando aqui sobre administrar os recursos de Deus, né? E Deus nos deu muita coisa boa para administrar, incluindo os bens materiais. Bom, então, falando nisso, eu apresento a vocês esta revista especialmente desenvolvida aqui na Novo Tempo para abençoar a sua vida nesse sentido, sabe, de administrar melhor os recursos para a glória de Deus. Quem escreveu esse material aqui foi o pastor Antônio Tostes, o diretor-geral aqui da Rede Novo Tempo de Comunicação. Ele tem uma ampla experiência nesse assunto de administração de recursos. Deus tem abençoado a vida dele e ele aqui compartilha conosco dicas muito interessantes de como administrar os recursos que Deus colocou em nossas mãos. Por exemplo, você está no vermelho? Como é que faz para sair do vermelho, para pagar as dívidas e, sabe, chegar no final do mês, não sobrar dias e faltar dinheiro? Isso é uma coisa problemática. Então, aqui, essa revista vai te ajudar. Talvez você esteja pensando assim, é pecado ser rico? Não sei se é pecado. A Bíblia tem alguma coisa a dizer sobre isso? Essa revista também vai te ensinar pontos importantes sobre esse assunto. Então, se você deseja este material, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito, é só você mandar um WhatsApp para a gente, nesse número aí, que você vai receber esse material sem custo nenhum na sua casa. Você sabe que não tem custo para você, porque alguém resolveu doar aqui os Anjos da Esperança, que nós agradecemos. Então, você vai receber sem custo, é só mandar um WhatsApp que a gente manda para você com muito carinho, tá certo? Bom, vamos continuar aqui estudando a Palavra de Deus. No bloco anterior, o pastor Marcos Bonfim deu assim uma pitada que nós vamos desenvolver agora aqui a respeito de como a gente se satisfazer plenamente nos recursos que Deus dá e como impedir que alguma coisa na vida nos tire o brilho nos olhos de enxergar as coisas lindas que Deus tem nos dado. Pois é, como a gente estava falando no outro bloco, quando nós renunciamos o eu e entregamos a vida a Jesus cada manhã, Senhor, dirige a minha vida, todos os recursos espirituais e materiais estão à nossa disposição e estão à distância da nossa oração. Né? Se a gente ora e o Senhor acha que aquilo é para o nosso bem, Ele vai prover. Mas tem uma coisa que faz separação entre nós e o nosso Deus, que é o pecado. Quando a gente tem pecados na nossa vida, esses pecados nos separam, fazem a separação entre nós e o nosso Deus. Mas a solução para o pecado foi provida. Né? A Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. No momento que eu confesso o pecado, esse pecado é tirado de mim e colocado sobre Cristo. E a morte que eu deveria receber como consequência do pecado,
ela é colocada sobre Cristo e Cristo morre e eu então posso outra vez ter acesso a todos esses recursos. Eu estou dizendo isso porque pode acontecer com qualquer um de nós. De eu ter pecados não confessados na minha vida, eu começo a me distanciar de Deus, já não leio mais a Bíblia, já não leio mais os escritos sagrados porque eu vou me ver acusado ali e cada vez eu me distancio mais de Deus. E eu começo a pensar que estas coisas não são reais. Elas não são reais quando eu não tenho acesso a elas. Mas para aquele que está com os pecados confessados, e se você acorda de manhã, vai à presença de Deus, pede para o Espírito Santo revelar se tem algum aspecto da vida que não está correto, na sua alimentação, no seu trato com o seu cônjuge, não sei, no jeito que você olha para as pessoas, na sua vida financeira, tem alguma coisa que não está correta, por que não confessar? Por que ficar carregando isso a vida toda? Por que não confessar? Imediatamente você é limpo, purificado, e você é recebido na família de Deus. E aí tudo está disponível. Muito, muito importante isso, pastor, porque às vezes a gente vai normalizando o pecado e a culpa, porque a gente acha que não tem solução, a gente vai internalizando aquilo como parte da nossa vida. Institucionalizando a religião. Eu pertenço à igreja, está tudo bem comigo? Está resolvido. Não está. Se eu não confessar de manhã o meu pecado, não basta ser membro da igreja. Não é suficiente. Isso é muito lindo porque é um colírio que Deus coloca nos nossos olhos para enxergar a beleza da vida e das coisas que Ele nos oferece. Né? E talvez a grande tentação, ela venha depois que a gente cai no pecado, né? Porque depois que a gente cai no pecado, o diabo chega para nós e diz assim, bom, Deus não vai te aceitar, acabou para você, de novo você falou que ia fazer o certo, não fez, agora a família de Deus você vai ficar excluído. Mas a gente tem exemplos. É uma meia-verdade, né? É uma meia-verdade, exatamente. Eu gosto de lembrar da história de Gênesis, né? Adão e Eva receberam diversas informações, não comam do fruto, etc. e tal. E eles vão lá e erram, se escondem, porque eles não querem se defrontar com o pecado, como foi bem colocado pelo Senhor agora há pouco aqui. Mas aí depois Deus aparece, os chama e dá uma nova chance para eles e eles começam a desfrutar de tudo de novo, claro que com algumas restrições, obviamente, mas a situação foi resolvida naquele momento. Isso é fantástico, isso é fantástico. Então, a gente não precisa fugir, basta confessar. João disse, estas coisas os escrevo para que não pequeis. Se porventura alguém pecar, nós temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é propiciação pelos nossos pecados. Exatamente. E não somente pelos nossos, mas no mundo inteiro, né? Perfeito. Pastor Vinícius, indo na direção que os colegas disseram, veja, eu nasci na igreja, então eu posso pensar assim, rapaz, olha, nunca bebi, nunca fumei, nunca fui numa festa imprópria, então eu estou bem, né? Cara, eu sou demais. Mas veja, o jovem rico, ele teve problema em que sentido? Ele vai a Jesus e fala assim, Senhor, qual é o meu problema? Guarda os mandamentos. Ah, mas isso aí eu faço desde a minha juventude. Jesus falou, então, qual o seu problema está tão profundo que o problema seu é o seguinte, você entende que você é mordomo, só que você ama as coisas, as minhas coisas, você não me ama. É por isso que Jesus disse para os fariseus, né? As prostitutas e os ladrões vão entrar na frente de vocês no reino de Deus, porque eles reconhecem que são pecadores e vocês estão se achando. Né? Então, às vezes eu estou na igreja há muito tempo, sou pastor, né? Sou pastor da igreja. Tá resolvido. Se você for a Deus como pastor, você está perdido. Você precisa de Deus como pecador. Porque tem solução para o pecado. Esse é o negócio. Tem solução para o pecado. O que não tem solução é você se achar. Você acha que você é crente, você está na igreja, você... Está resolvido. É o recheio do biscoito. Está perdido. Perfeito. O pecado, a definição bíblica, é a transgressão da lei. E a lei de Deus se resume em amor. O chamado divino para nós é amar a Deus. Mas... como é que a gente faz para amar a Deus? Aí você estava falando desse ponto que eu achei muito interessante, né? A gente, muitas vezes, ama as coisas que Deus dá, que era o caso do jovem rico, e não ama a Deus, né? Que essa é a gênese do pecado na nossa vida. Né? O problema de Adão e Eva foi amar mais as coisas, ela gostou mais do fruto, ou do que o fruto ia oferecer, do que o Senhor que tinha dito, não é para comer o fruto. Né? Eu achei curioso aqui na lição, que a lição mostra, né? Deuteronômio 10 e 1 João 5 vai mostrar o quê? Você precisa amar a Deus sobre todas as coisas. Então você vê isso no exemplo dos amigos de Daniel lá na Babilônia. Bom, a gente obedece o rei, mas existe um rei acima desse rei que ele está sobre todas as coisas. Então se a ordem de um for de acordo com a do outro, beleza. Mas se a ordem de Deus
ela for desobedecida pelo rei, não interessa. Eu vou dar a vida pelo rei dos reis, porque é a ele que eu amo. Amar ao próximo, o exemplo do samaritano, que ele se arriscou para salvar o camarada que estava ali no chão e o camarada não faria por ele. Então esse negócio de amar o outro não depende do outro, depende do meu coração, porque o outro não o amaria, o judeu não faria isso por ele, e mesmo assim ele amou. Aliás, no texto é muito interessante isso, né? Porque a pergunta daquele homem para Cristo é: quem é o meu próximo? E Jesus devolve a pergunta, perguntando assim: quem foi o próximo daquele que foi assaltado ali e sofreu a dificuldade? E Jesus deixou bem claro: o próximo não é aquele que recebe, mas aquele que ajuda. Né? Exatamente. O que eu achei interessante aqui é que obedecer não basta. Você precisa amar. Amar obedecer e amar a Deus, né? Vai na raiz Você de tudo, tratar bem ao próximo não basta. Você precisa amar ao próximo. Isso está fora do meu controle. Eu posso estar dentro do meu controle, tratar bem alguém. Né? Oh, meu amigo. Ser gentil, né? Ser gentil, até tratar bem, fazer o bem. Mas não está no meu controle amar essa pessoa. Isso eu preciso de um milagre. Não basta, pastor. Não quero que vocês apenas convivam com os opressores de vocês, aqueles que odeiam. Eu quero que você ame e que você ore por ele. Aí você vai numa dimensão que não isso tem me fim, indica que, de certa forma, está ao meu alcance escolher. Porque amor a Deus, aqui em Deuteronômio capítulo 10, não é uma sugestão. É um mandamento. Né? Amar é um mandamento, não é uma sugestão que Deus está dando. Olha, se der, seria melhor você amar. Você fala, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Aí fica difícil, né? Como é que eu faço para amar a Deus? Então, eu preciso reconhecer que eu não tenho essa capacidade de amar a Deus. E eu preciso dobrar meu joelho de manhã e dizer: Senhor Deus, eu sei que eu devia amar o Senhor, mas olha o jeito que eu sou. Eu não amo o Senhor, não amo minha esposa, não amo meus filhos, não amo meu trabalho, não amo nada nessa vida. Senhor, faz um milagre em mim. Quando eu abro essa porta, Deus fala: legal, você entendeu a vida. Então agora eu vou colocar meu amor sobre você, para você ser habilitado a amar. Quando você é habilitado a amar a mim, você também vai ser habilitado a amar a sua esposa. Então tem gente que está querendo acabar o casamento aí, né? Eu não amo mais. Claro, isso é normal não amar mais, né? Eu acharia anormal se a pessoa dissesse: nossa, eu morro de amor pela minha esposa. Então, você tem alguma coisa aconteceu com você, né? Porque deixou de ser humano, né? É sobrenatural, não é natural. Você sabe que às vezes a Bíblia, vou usar uma expressão aqui popular, às vezes quebra as pernas da gente. Eu me lembro que eu estava lendo o Evangelho de Lucas e ali Jesus estava dizendo o seguinte: olha, falando para a multidão, se vocês não são capazes de me amar mais do que vocês amam o cônjuge de vocês, os filhos de vocês, os pais de vocês, vocês não podem ser meus discípulos. Não é que vocês não podem querer, é que vocês não podem ser. Vocês podem até querer, mas vocês não... É aquele ditado: querer não é poder. Você quer ser discípulo de Jesus? Tá legal, tem um monte de gente querendo. Agora a questão é se você vai poder. Como é que pode? Se você aprende a amá-lo mais do que qualquer outra coisa. E Jesus colocou na lista coisas muito nobres. Por exemplo, amar o cônjuge é uma coisa maravilhosa. Amar os filhos, mais ainda. Amar os pais, ok. Mas o amor que nós temos por Cristo, em comparação com o amor que nós sentimos pelos nossos queridos, deve ser tão grande que nessa comparação o amor do cônjuge, do filho, dos pais, parece até ódio. Porque ele diz assim: se você não for capaz de aborrecer pai, mãe, filho por causa de mim, você não é digno de mim. Eu fiquei pensando: mas pelo amor de Deus, Senhor. Eu confesso a vocês, senhores, quando eu li essa expressão, eu caí de joelhos e disse: Senhor, não dá para mim. Eu lembrei até daquela expressão: pede para sair. Pede para sair que não dá para mim, Senhor. E aí eu entendi que isso aí é milagre. Isso é milagre. É dom. Eu acho que tem dois componentes. Tem o componente do milagre, sem isso nada vai acontecer, mas tem o meu componente... da escolha. Que eu preciso investir tempo. Você não tem amor por ninguém nessa vida sem investir tempo. Você não ama a sua esposa se você não sai com ela, não anda de mão dada, não faz caminhada com ela, não vai num passeio. Então, se você não tomar tempo todos os dias, regularmente, para ir à presença de Deus e passar tempo ajoelhado ali, lendo a sua Bíblia, você não vai amar Deus jamais. Eu acho que o ponto, pastor, é criar as condições, né? Nós não podemos fazer o que só Deus pode fazer, que é um milagre. Ele vai colocar o amor. Mas eu posso criar as condições favoráveis para que Ele coloque o amor em mim.
E aí você colocou muito bem, né? A questão do tempo e etc. Mas você sabe que na própria parábola, que ele conta duas parábolas ali na sequência, que eu acho que ajuda a explicar como é que faz isso. Que ele fala de um rei que tem um exército e vem outro com um exército maior. Esse rei que tem um exército menor, ele precisa cair na real, que ele não vai conseguir vencer o que tem o exército maior. Então o que ele tem que fazer? Pede condições de paz. Ou seja, eu me submeto. E a história do outro que quer construir uma casa, mas não tem dinheiro para terminar. Construir uma torre não tem dinheiro. Ele precisa fazer o quê? O cálculo. Faz o cálculo. Então, a vida cristã é esse cálculo. Eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas. Eu tenho que amar a Deus com toda a força da minha vida. Mas eu não tenho condições, porque eu tenho uma natureza pecaminosa me puxando pelo contrário. Então, eu tenho que dizer o quê para Deus? Senhor, eu não consigo. Então, faz o seguinte, faz a sua obra, eu me submeto. Eu sou o rei que tem menos exércitos. E o Senhor é o rei que vem avassalar com toda a força contra mim. Então o Senhor ganhou a guerra. Eu me submeto, sou teu servo, sou teu vassalo. Faz a tua obra na minha vida. Amém. Amém. Eu estava lembrando, na nossa conversa fora do programa, agora há pouco o pastor Marcelo estava falando, ele costuma fazer a caminhada ouvindo coisas, ou enquanto está dirigindo, ouvindo coisas do reino de Deus. Eu preciso criar condições para que a minha mente seja encharcada com as coisas de Deus. De outra forma, minha mente vai estar fixada nas coisas dessa terra e eu vou perder de vista as coisas de Deus. Sabe onde estão essas coisas? Onde estão essas coisas? Elas estão na Bíblia. E se estão na Bíblia, é bom para você. Eu te espero na próxima semana. Deus te abençoe muito. Um forte abraço e até lá.